Olá, bom dia, colegas, tudo bem? Vou compartilhar com vocês algumas atividades que nós tivemos ontem, em que nós fomos recebidos pela presidente do Tribunal de Justiça, o Cintiju, né? E tratamos sobre diversos assuntos de interesse da categoria. Eu gostaria de compartilhar com os colegas nesse vídeo, vou tentar ser bem objetivo, para compartilhar com os senhores os resultados dessa reunião. Nós estivemos presentes nessa reunião com o Jonatas, o Jonatas, o Augusto Nicásio e o Glaudio Stone. A presidente convidou para participar dessa reunião o Helps, que está como secretário-geral, no lugar do Elísio, que está com os problemas familiares e está afastado, e a Elaine da SOF, a Elaine Teixeira, da Secretaria de Orçamento e Finanças. O que foi bastante promissor para a nossa reunião, para os resultados que nós almejamos dessa reunião. Nós fomos tratar, e a ideia inicial era fazer um encontro de apenas 30 minutos, ou algo rápido, apenas para atualizar e cobrar algumas coisas que nós tínhamos proposto ao tribunal e ver o andamento, como é que estava, mas findamos tratando de diversos assuntos. E é esses assuntos que eu compartilho com os senhores agora. Nós tratamos do orçamento, quanto à questão orçamentária, nós fizemos uma proposta ao tribunal, que já divulgamos para todos os senhores, que foi uma proposta ampla, dizendo o que o Cintiju almejaria que fosse incluído no orçamento de 2018 para 2018. E desse resultado disso, nós tivemos uma reunião anterior na SOF, onde foi dito, nos garantido, que não iria haver corte nas nossas propostas. Ou seja, se houvesse algum corte, seria nos crivos e nos filtros feitos pela presidência do tribunal, pelo pleno, pela Assembleia Legislativa, pela governadora, etc. Essa várias tramitação da proposta orçamentária. Mas que a SOF não iria fazer cortes. Na presidência, e a presidente já iniciou a reunião avisando o seguinte: olha, quanto ao orçamento, eu cortei, né, eu retirei o aumento real que vocês tinham pedido de 5%. Mantive pela LDO, isso é uma limitação, ela justificou dizendo que é uma limitação feita pela Lei de Diretriz Orçamentária, em que limitou os reajustes a no máximo 4,5%. 4,5% é maior, acredito que vai ser maior no resultado final, do que a reposição inflacionária. É pouco? Com certeza é pouco. Claro, eu sou servidor como vocês, entendeu? Da mesma forma, almejo um rendimento maior e um ganho maior. Só que a proposta que eu estou apenas colocando para vocês é a proposta que é a conversa que nós tivemos ontem na reunião com a presidência. O que nós vamos deliberar entre os servidores depende da nossa mobilização, do apoio dos senhores e da cobrança. A gente tem que fazer, né? Mas, de qualquer sorte, esse foi o primeiro filtro que foi feito. Segundo a presidente, esse foi o único filtro que foi feito em relação à proposta orçamentária que nós encaminhamos. Os demais pedidos, segundo ela, estão inclusos na proposta orçamentária que será levada ao Poder Legislativo para tramitação e aprovação. Tá? Ou seja, o orçamento inclui a questão dos pedidos que nós fizemos de risco de vida, que abrange 3 categorias: os motoristas, os agentes de proteção, os agentes de acompanhamento, todos estão nessa proposta orçamentária que que será encaminhada pelo Tribunal de Justiça ao Poder Legislativo. E aí nós temos outros pedidos que foram feitos nessa proposta orçamentária que ela também se comprometeu a atender. Tá? O que nós nos comprometemos em relação a essa proposta orçamentária? Nós nos comprometemos em, considerando que os pedidos que nós fizemos estão inclusos na proposta orçamentária, o tribunal atende, incluindo na proposta orçamentária, nós nos comprometemos em ir no Poder Legislativo, junto aos parlamentares, nos mobilizarmos e pedirmos e cobrarmos e pressionarmos para que haja a aprovação da proposta orçamentária da forma que está sendo encaminhada. Ok? Para vocês terem uma ideia, o tribunal está encaminhando uma proposta com reajuste, com um aumento no orçamento, algo em torno de 7%, 7,5%, quando a LDO prevê algo em torno de 4,5%. Prevê o fixo, ou melhor, 4,5%. Então a proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Judiciário já está acima da LDO. Mas isso nada que a gente não consiga, ou o tribunal não consiga, argumentando, dialogando e fazendo pressão junto aos parlamentares, aprovar essa proposta orçamentária. Eu acho que é interessante. Nós também nos comprometemos em buscar junto aos parlamentares emendas parlamentares individuais, que agreguem recursos à rubrica de despesa com pessoal. Por quê? Porque quanto mais recursos nós conseguimos alocar em despesa com pessoal no orçamento, fora dessa proposta orçamentária que já está sendo encaminhada, nós conseguiremos encaminhar e ver aprovado outros pleitos de interesse dos servidores. Tá? Ponto. Quanto ao orçamento, foi questionado também da presidente sobre o concurso público. E o concurso público?
quando é que vai ter e se vai ter e como é que vai ser. A presidente nos diz o seguinte: concurso eu não posso garantir. Isso eu estou repassando para os senhores. Por quê? Porque eu dependo dessa aprovação orçamentária. Primeiro eu tenho que saber como é que está o orçamento, para depois poder fazer um concurso e nós nos comprometermos em chamar as pessoas que lograrem êxito na aprovação. Mais um informe, né? Nós discutimos também, entre outros assuntos, com a presidência sobre a questão do pagamento da insalubridade, já que o Reubs estava lá, insalubridade, tanto para os servidores que trabalhavam no porão, na seção de transporte, quando a seção de transporte estava no Palácio da Justiça, que já tem um PA tramitando, já tem todo o valor alocado, ou seja, só depende do pagamento, reconhecido, direito, etc. e tal. E o que acontece? Ela se comprometeu com a gente ontem, nessa contrapartida, se comprometeu com a gente ontem em resolver essa situação o quanto antes. E isso o Reubs também já disse que ia sair, porque esse PA, salvo o melhor juízo, estava paralisado na SG, e ele já se comprometeu em despachar isso e mandar para frente. Quanto à questão da insalubridade, aos servidores que trabalham no arquivo de bens móveis, no fórum criminal, 3 servidores apenas a serem beneficiados. O tribunal está contratando, isso foi a resposta dada pelo Reubs, já abriu a contratação de uma empresa para fazer o levantamento e o laudo da insalubridade para que o pagamento seja feito. Ou seja, o pagamento depende desse laudo, da garantia desse laudo que diga que aquela situação é insalubre e os servidores têm que sair dessa situação. Garanto aos servidores o seguinte: se o tribunal não fizer o pagamento após esse laudo, não fizer o pagamento de forma retroativa pelo tempo que os servidores estão submetidos a essa circunstância da insalubridade, nós vamos fazer o pedido retroativo. Esse pedido do sindicato vai encampar e nós vamos cobrar que esse pagamento seja feito de forma retroativa. Deixa eu ver o que mais nós discutimos. Houve um compromisso da presidência em encaminhar ao pleno, com apoio e apoiar, encaminhar e apoiar, 2 propostas que nós iremos fazer agora no começo agora ainda no mês de setembro, que é a questão da licença-prêmio, para o retorno da licença-prêmio aos servidores. Vários servidores do Estado de Roraima já recebem, vários órgãos, vários poderes já retornaram a licença-prêmio, e nada mais justo do que nós buscarmos essa isonomia, ou seja, nós estamos correndo atrás do benefício já concedido para outros órgãos e outros servidores do Estado. A licença-prêmio, ela se comprometeu, e nós vamos fazer a proposta, ela se comprometeu em apoiar e levar ao pleno. O segundo requerimento que nós vamos fazer também nesse mesmo sentido de apoio da presidência, compromisso dela ontem, é quanto à retirada da tabela de progressão. O anexo tabela de progressão que existe no nosso plano cargo-salário, na Lei 227 de 2014, ela tem apenas 15 níveis. Esses 15 níveis impedem que a gente progrida os 10% a cada 2 anos durante nossa vida funcional, durante o tempo que a gente estiver em efetivo exercício no Poder Judiciário. Por exemplo, o servidor que entrar hoje no Tribunal de Justiça, com 29 anos de efetivo exercício, ele estagna na carreira. O que nós estamos propondo é apenas retirada da tabela de 15 níveis, mas a manutenção do texto da lei, onde está a vontade do legislador, que garante a progressão continuada, de 10% a cada 2 anos. Essas são as outras duas propostas que ela se comprometeu em apoiar e ajudar a gente a lograr êxito junto ao pleno, defender, etc. e tal, junto ao pleno. Nós fizemos também alguns questionamentos da presidência, por exemplo, a licença, auxílio alimentação e diárias. A presidente tinha feito uma reunião no dia 20 de maio com os servidores, eu estava presente, nós não estávamos na diretoria do sindicato, mas eu estive presente no auditório do Fórum Sobral Pinto, em que ela prometeu que iria fazer um reajuste, tanto no auxílio alimentação, quanto nas diárias, ainda no mês de setembro para outubro. Ela nos garantiu ontem que é o seguinte: quanto ao auxílio alimentação, ela não tem um percentual definido de quanto vai ser esse reajuste. No entanto, ela teria uma reunião logo após a nossa, com o pessoal da SOF, com alguns técnicos, para definir que percentuais ela iria divulgar de reajuste da licença do auxílio alimentação, mas ocorrerá. Quanto às diárias, ela já adiantou que o pagamento das diárias ela deverá sofrer um reajuste de algo em torno entre 20% a 30% de reajuste no pagamento das diárias, que existe uma defasagem, ou seja, ela fez uma explicação. Então essas 2 notícias também foram nos repassadas ontem, após nós cobrarmos esse resultado, pela presidente durante a nossa reunião. Nós questionamos a presidência sobre o auxílio qualificação. O auxílio qualificação, que alguns entendem, um valor está mínimo, um valor está máximo, etc. Então, eu não estou discutindo questões de percentual nesse momento. O que nós estamos pleiteando nesse momento, eu poderia muito bem
ser demagogo aqui e dizer, olha, é o seguinte, os servidores, nós vamos brigar por isso, aquilo outro. Calma, não é isso que nós vamos fazer e não é assim que nós agimos. O que nós estamos pleiteando nesse primeiro momento é a garantia do direito, é a efetividade do direito. Eu preciso que esse direito esteja garantido, que esse benefício esteja regulamentado pelo Tribunal Pleno, e só depende da regulamentação pelo Tribunal Pleno. Há 3 anos nós aguardamos isso. Então eu espero que o Tribunal regulamente. Nós fizemos uma proposta com os percentuais muito diferentes desses percentuais que estão sendo propostos hoje pelo Tribunal de Justiça, que alguns colegas já obtiveram uma divulgação, mas nós estamos pleiteando que efetive o benefício, comece a pagar. Porque a partir do momento que começar a pagar, o nosso próximo passo, claro, vai ser cobrarmos um reajuste desse percentual, ou seja, uma revisão desse percentual para maior, para que fique justo ou fique satisfatório. E se não houver, e aí nós nos comprometemos, inclusive, se não havendo recursos para tal, nós irmos buscar através de uma emenda de uma situação ou outra. Agora eu preciso saber quantos serão beneficiados, qual é o impacto disso, qual é o montante que nós precisamos alocar para poder melhorar esse benefício. Portanto, nesse primeiro momento, o nosso objetivo é efetivarmos o pagamento do adicional de qualificação. Ok? Então ficamos definidos nesses pontos. Essas são regras gerais, o que foi discutido ontem na reunião. Foi uma reunião bem promissora, colocamos a presidência que temos o interesse de manter um diálogo e uma parceria com a presidência do tribunal para trabalharmos em conjunto. No entanto, questionamos a presidência se havia o interesse da própria presidência do tribunal em que essa parceria se efetivasse, porque se não houvesse nós iríamos parar de debate, de discussões, de cobrar, etc. Então, iríamos passar para uma outra fase, uma outra fase mais de discussões jurídicas e técnicas sobre os benefícios e os direitos que nós temos. Ou seja, iríamos, com o apoio dos servidores, mudar a forma de diálogo e de parceria com o tribunal. Mas a presidente foi muito clara, disse que precisa da parceria com os servidores, precisa da parceria do sindicato e vamos trabalhar em conjunto. Nós precisamos, para manter essa parceria, contrapartida. E essa contrapartida que nós estamos cobrando e que a presidente se comprometeu em trabalhar em conjunto e efetivar essa contrapartida em favor dos servidores do benefício que nós estamos pleiteando. A reunião, como disse, foi muito promissora e eu gostaria, por fim, de, após esse recado todo, felicitar os colegas todos pelo nosso primeiro lugar, mais uma vez, pelo Tribunal de Justiça ter se colocado como um tribunal altamente eficiente, o mais eficiente entre os pequenos tribunais do país. Isso é resultado da capacidade e do esforço individual de cada um dos colegas. Nós já demonstramos ao Tribunal de Justiça que nós somos eficientes, que nós temos um quadro altamente eficiente, demonstramos não só ao TJ Roraima, mas ao Brasil inteiro. E isso passa efetivamente, esse resultado, passa efetivamente pelo trabalho e pelo esforço coletivo. Eu acredito que os colegas, isso nos dá uma força muito grande para reivindicarmos. Nós sempre temos colocado que nós já fizemos a nossa parte. Nós demonstramos que nós somos eficientes para a sociedade. Então nós esperamos que essa mesma sociedade, por meio do Tribunal de Justiça, faça justiça com os nossos direitos, nossos benefícios e nos trate com mais dedicação, com mais carinho, com mais respeito, que é o que nós exigimos sempre. Eu não posso deixar de fazer justiça nesse momento, que esse resultado é também um resultado de uma gestão que foi extremamente promissora, uma gestão que foi muito competente em motivar os servidores, né, que é a gestão do desembargador Almiro Padilha, porque essa premiação é referente ao ano de 2016, que esperamos ver renovadas nos anos seguintes. É bom para a gente, é bom para os servidores, é um orgulho para os servidores e é muito bom para o tribunal e para a sociedade. Muito obrigado a todos, nós continuamos trabalhando, a diretoria, sindicato forte e atuante continua trabalhando, continuamos precisando e vamos precisar sempre do apoio dos colegas. Nós teremos no dia 30 de setembro, salvo o melhor juízo, é um sábado, último sábado desse mês, uma Assembleia Geral Extraordinária para revisão do Estatuto. Nós vamos divulgar esse edital e eu já gostaria de deixar os colegas em alerta. Isso deverá ocorrer na sede do sindicato. No mês de outubro, nós iniciaremos algumas obras de reforma da sede do Sintiju, lá no Caçari, no bairro Caçari, reformas, construção de campo sintético, etc. E tal. Esse ano ainda nós vamos iniciar essas reformas. A sede campestre está à disposição dos colegas, quem já foi lá sabe da qualidade do local e da prazividade que é frequentar aquele local. E eu espero contar com o apoio e a colaboração de todos os colegas nessas nossas empreitadas. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.